Oi, gente, tudo bem? Demorei, mas voltei. E voltei num tempo assim. É aquele negócio, né? Entender que nunca vai ter o tempo perfeito e usar o tempo que dá pra fazer o que precisa ser feito. Vamos lá, começamos assim. Eu tô aqui me arrumando. Não tô com tempo livre. Deixa eu ver se isso daqui fica melhor assim. Não tô com tempo livre, mas foi o tempo que eu tive à disposição, entendeu? De falar, vamos fazer isso. E aí, enquanto eu me arrumo rapidinho, eu vou falar sobre um assunto que não foi planejado, mas surgiu agora em meio ao banho. Eu acho que é um assunto válido para falar, porque eu fiquei um tempão também para decidir qual ia ser a próxima conversa. Ô, gente, esse negócio aqui vai ter que me ajudar, e vocês assim cooperam na paciência também. Fiquei um tempão pensando em qual seria o assunto, em qual seria o jeito certo, o momento certo, o assunto certo, e não encontrei, então eu vou no assunto que veio hoje, que foi um assunto que surgiu numa roda de conversa. Opa, sobe! Numa roda de conversa entre meninas, eu achei relevante trazer por aqui, porque não é um assunto só de garotas, né? Eu queria falar sobre esse tema que está aí no título do vídeo, que é sobre como sair de uma dependência emocional. E uma pergunta que surgiu nesse papo, nessa conversa que eu estava falando, que é: até que ponto amar o próximo? Porque às vezes o amar o próximo é dentro de uma dependência emocional, sabe? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Não sei muito bem por onde começar esse papo, mas vamos por isso. Eu queria começar dizendo que tem um lugar de fala um pouquinho para falar sobre isso, porque já vivi aquelas, né? Levanta a mão quem nunca viveu um relacionamento tóxico. Levanta a mão quem nunca viveu uma situação de dependência emocional. Hoje em dia acho que tá difícil, pelo menos na minha roda de amigas. Eu não sei se por aí é diferente, se é só a gente que tá meio bugada por aqui, mas pelo menos na minha roda de amigas, infelizmente tá difícil ter uma que sai invicta nesse assunto de ter passado por dependência emocional, por relacionamento tóxico e por aí vai na ladeira abaixo. O ponto é que tem esse lugar de fala para falar sobre isso, né? Para falar sobre viver um relacionamento tóxico, uma dependência emocional. E aí, nessa conversa que eu tava com algumas amigas, foi levantado a pauta. Até que ponto amar o próximo, né? Até que ponto a gente, até enquanto mulher cristã, consegue amar o próximo, porque às vezes isso está fazendo mal. E essa é a pauta, sabe? Aí a gente entrou nesse assunto de dependência emocional, que nem sempre é num relacionamento amoroso. Às vezes essa dependência emocional é vivida num relacionamento familiar, num relacionamento abusivo em outro contexto, não só necessariamente num contexto amoroso, sabe? E o ponto de quando a gente fala de amar o próximo, que às vezes a gente esquece, e que eu queria trazer nessa pauta é: quando a Bíblia fala sobre amar ao próximo, ela fala ame o próximo como a si mesmo. E aí o ponto da dependência emocional e do relacionamento tóxico, eu tô misturando as duas coisas aqui, porque eu sei que às vezes elas vêm nesse combo, pacote completo, assim, sabe? No meu caso foi isso. Então, se quiserem me corrigir em alguma coisa de que com você não foi assim, manda aí nos comentários e a gente conversa. Eu quero trazer uma conversa bem fluida mesmo. Mas o ponto é que quando a gente vive isso, que a gente vai ladeira abaixo, na manipulação, na toxicidade, em todas essas coisas, é porque a gente já abriu mão de se priorizar, né? A gente abriu mão de si mesmo, a gente não está amando a nós mesmas, por isso nós estamos nos submetendo a esse tipo de amor ao próximo, sabe? E aí, nessa mesa, eu até trouxe aquela música do Estevão Queiroga, não sei se vocês curtem, mas eu gosto do estilo dele. E ele tem uma música que se chama O Preço do Amor, que eu gosto bastante. E ele fala que existem muitas trocas hoje em dia que a gente está chamando de amor e que não é, né? Porque o amor mesmo é uma coisa, e essa parada de dependência emocional e tudo mais, às vezes são trocas que não são amor e que a gente está chamando de amor. Mas voltando, um parâmetro é amar o próximo como a si mesmo. Agora, se a gente está precisando deixar de amar a si mesmo e de se priorizar para estar nesse relacionamento, será que é um relacionamento de amor, sabe? Então eu diria que o limite
é esse. O limite é ame a si mesmo, porque amando a si mesmo, você vai se valorizar, você vai saber os seus próprios limites, e aí você pode amar o próximo. É por isso que a gente precisa estar muito pronto para entrar num relacionamento, né? Infelizmente não é bem o que acontece sempre, mas se a gente não está pronto e completo para entrar num relacionamento, a gente entra, aceita migalha, não sabe o que, que a gente merece e por isso aceita o que a gente não merece, né? Então, bom, aí já é uma outra pauta, mas agora entrando nesse assunto do relacionamento tóxico, da dependência emocional, porque a gente fala, ok, entendi que esse relacionamento é tóxico, entendi que não estou me amando estando aqui. Mas e agora? O que faz para sair, né? Porque a maior parte das pessoas que estão nesse tipo de relacionamento não é porque é um mar de rosas, mas é porque já não sabe como sair. Primeiro que não sabe que tem que sair, então, né, é um ponto. Mas quando entende que tem que sair, é essa segunda fase do ok, como que faz para sair? E aí, eu preciso te dizer que não existe uma receita de bolo, né? E que não vai ser fácil. Eu tenho uma amiga que eu conversei com ela sobre isso quando ela estava, muito tempo atrás, eu conversei com ela sobre isso quando ela estava nessa fase de sair de um relacionamento tóxico, de um, um relacionamento que não tinha chegado a ser um namoro ainda, graças a Deus, mas ela estava nisso de sair de um relacionamento tóxico, ela precisava colocar fim às coisas, e eu me lembro que eu disse para ela, cara, não espera ser fácil, porque não vai ser. E às vezes, num relacionamento tóxico, para sair desse tipo de relacionamento, a gente fica esperando ficar fácil. A gente fica esperando o dia que vai ser fácil sair. E esse dia não chega, sabe? É uma situação que a gente precisa se encarar, se enfrentar. E eu digo se enfrentar mesmo, porque a gente lidar com... É como se fosse a mente brigando com o coração. Porque às vezes o coração ele tá tão envolvido no engano daquilo que você acha que você precisa daquela pessoa, que você acha que aquela é a melhor pessoa, que apesar de todas as coisas ruins, aquela continua sendo a melhor pessoa, é incrível. E todos esses enganos, essa mentira, e o seu coração que está enredado nessas mentiras fica brigando com o teu racional, que fala o que você na verdade precisaria fazer. Então, isso não vai ser fácil. Não tem um cenário fácil dentro disso. Então, o primeiro ponto desse como sair é justamente o não ache que vai ser fácil, não fique esperando ser fácil, porque se você ficar esperando o dia de ser fácil, esse dia nunca vai chegar, sabe? E é uma verdade difícil. Para eu sair dessa situação, não foi fácil e eu precisei de muita ajuda. Porque o que acontece? Quando a gente tá nesse tipo de relacionamento, uma outra coisa que acontece é que a gente se isola do resto do mundo, né? A gente acha que a gente não precisa de mais ninguém. A gente acha que isso é uma mentira que acontece muito. Gente, esse vídeo vai ficar assim de centavos, mas tá saindo no futuro, eu prometo que a gente tenta melhorar. Uma coisa que acontece muito é a gente pensar que ninguém vai entender. Eu não sei se por aí, se você passou por isso, foi assim e tal. Mas a gente pensa que, mas ninguém vai entender. É por isso que as pessoas vão criticar, é por isso que as pessoas vão me mandar sair. Porque ninguém entende a nossa relação. Ninguém entende o que está acontecendo aqui. As pessoas julgam porque elas estão de fora, elas não estão dentro para saber o que a gente está vivendo. E aí você passa um mega pano para uma situação que está te fazendo mal e ninguém é mais prejudicado do que você. Então tem essa, né? E aí o que eu digo sobre isso é, você não vai conseguir sair sozinho. Já não é fácil. Agora é quase impossível, eu diria, sair sozinho de uma situação dessa. E no meu caso eu precisei de alguém que tivesse coragem o bastante para meio que invadir a minha vida, me dizer a verdade e segurar a minha mão. E nos momentos que eu queria desistir de mim mesma, né? Porque é de você mesma, é do seu futuro mesmo que você tá desistindo quando você desiste de tentar. Nesses momentos que eu queria desistir, que eu queria retroceder, porque assim, você dá 3 passos para frente, se você dá um pé atrás, você volta lá pro começo do jogo, e aí você tem que enfrentar e encarar tudo de novo para sair daqui. Então, nesses momentos que eu estava quase desistindo, eu tive uma pessoa que ela segurou a minha mão e ela falava, vem aqui, vem para cá, não fica sozinha, não confia no seu próprio coração, sabe, gente? Porque esse negócio de
Essa coisa de, segue o teu coração, é a maior cilada, uma das maiores ciladas que a gente escuta. Porque o coração, ele não é inteligente, né? O coração, ele é egoísta. O coração humano, ele é egoísta. E ele não só é egoísta, como ele é imediatista. E ele tem memória de curto prazo. Ele é tudo de bom, né? Enfim. O coração humano, ele é egoísta porque ele pensa primeiro em si mesmo, na maior parte das vezes. Ele é imediatista porque ele quer sempre o momento. Ele não tá pensando em você, na tua vida, tipo, como um todo. Ele quer resolver a dor e o vazio do momento. E aí acaba que isso pode te acarretar a ter dores e vazios do futuro, se você não sair daquela situação. Porque é igual quando você se machuca, né? Você colocar metiolate, álcool, o que for, pra. Como é a palavra? Não é esterilizar. Eu não sei se não é esterilizar. Como é que chama? Pra. Não sei, acho que é esterilizar, pra tirar lá as bactérias do machucado. Você colocar isso na hora, cara, na hora isso não vai te fazer bem. Mas tá te poupando de uma inflamação futura. Tá te ajudando a curar aquilo para que no futuro você não fique pior. E aí essa questão é do mesmo jeito. Precisa de um médico na tua vida para falar, olha, vamos lá, eu seguro a tua mão, eu entro no centro cirúrgico contigo, mas vamos fazer isso agora. Porque se você ficar arrastando essa inflamação junto com você, vai dar ruim, sabe? Então, acompanha aí que eu tô só jogando o papo, mas pelas minhas contas aqui já foram duas coisas. Não espere ser fácil sair de um relacionamento de dependência emocional ou de um relacionamento tóxico. E 2, não tente fazer isso sozinho. Aceite ajuda. Peça ajuda, se necessário. E escute ajuda, né, gata? Porque assim, não adianta você pedir ajuda, a pessoa tenta te ajudar, e aí quando a pessoa vem te ajudar, entrar na tua vida para te ajudar, porque afinal você precisa, você vai lá e dá um chega pra lá nela como quem não precisa da ajuda que pediu. É preciso humildade nesse processo. E aí um terceiro ponto que eu acrescentaria aqui sobre essa questão é tenha paciência, sabe? Demorou um tempo para você ir se afundando na dependência, nessa manipulação, em tudo isso que você passou. Então não queira sair de uma hora para outra, sabe? Tenha paciência com o processo. E sim, no começo parece que não vai dar nada certo, no começo parece que são vários os pensamentos, né? Mas 99% deles são mentirosos, tá? Então, se eu posso dizer uma coisa, não se coloque em tanta estima neste momento, não escute tanto o que você pensa, porque nesse momento você está sensível, você só quer fazer a sua dor parar, e aí você só quer fazer a sua dor parar na hora, então não dá para levar muito a sério o que seu pensamento está falando, porque ele só quer fazer aquilo parar, então às vezes ele fala coisa que não é nem verdade para você mesmo, sabe? Tenha paciência, porque apesar de não parecer, passa, e apesar de que, sabe, tipo uma onda, assim, tem o pico, mas quando você passa ali de onde a onda quebra, as coisas ficam mais tranquilas, só que você precisa passar desse pico de onde a onda quebra, né? E depois vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais leve, uma qualidade de vida que vai ser muito melhor. Mas primeiro tem que passar pela quebra das ondas, a parte que parece que não vai ter jeito, a parte que parece que não vai passar, mas passa, tá? Se preocupa não que passa. E graças a Deus que passa. E você vai dar graças a Deus por ter passado. E por retomar a sua essência, a sua identidade, lembrar de novo quem você é, fora de uma manipulação, fora desse tipo de relacionamento. Então, sobre como sair de uma relação de dependência emocional, de um relacionamento tóxico, disso que a gente está falando, essas 3 coisas. Eu gosto de repetir para ficar fixado. Então repete comigo e fixa bem. Se você quiser, anota num post-it, coloca no teu espelho, no teu mural, na tua frente, na sua casa, na sua vida, onde você puder. E esses três pontos que eu falei são esses. Quais são os 3 pontos que eu falei? Não espere ser fácil. Não tente fazer tudo sozinho. E tenha paciência com o tempo e com o processo, porque passa, sabe? E aí, enquanto você aprende a sair disso, você volta lá porque a gente estava falando no começo, sabe? Sobre aprender sobre o amor, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você estava aceitando a menos, talvez é porque você não saiba tão bem assim amar a si mesmo. Então, usa esse tempo para tentar amar a si mesmo, sabe?
Invista muito tempo, por exemplo, em atividade física, porque isso não é só sobre estética, não mesmo, não é mesmo só sobre estética. Eu diria que muitas das vezes que eu retomei a academia, a atividade física, era mais sobre a minha mente do que necessariamente sobre o meu corpo. Era para lidar com ansiedade, era para lidar com alguma coisa desse tipo. Então, nesse caso, invista em atividade física, porque vai aliviar a tua mente. É real isso, gente. Amigas psicólogas, médicas, digam aí nos comentários como isso é real. Vai aliviar a sua ansiedade e vai ajudar também na questão da autoestima, né? Para você voltar a enxergar a sua essência, voltar a enxergar o seu valor, voltar a respirar, cuidar do seu corpo. Alimentação também ajuda muito nisso, a olhar nisso, mas também cuidar da tua alma e do teu espírito. A sua alma é encarar suas emoções, e uma coisa que eu gosto muito é de encontrar o porquê das coisas. Aí eu tô me sentindo assim, assim, assim. Por quê? Qual que é a verdadeira raiz disso? Eu entrei nessa situação que me prejudicou assim, assim, assim. Por quê? O que me levou a tomar essas decisões? Isso daqui tá me incomodando muito. Toda vez que acontece, eu tenho crise de ansiedade. Por quê? Qual que é o gatilho? Sabe? Identifique quais são os gatilhos das coisas. Se você tiver condições de pagar uma terapia, ajuda, né? Facilita, tem mais alguém para te ajudar nesse processo aí. Se você ainda não tiver, começa nisso de se perguntar o porquê das coisas, de investigar o porquê das coisas, de não ser tão dorme que passa com você mesma, sabe? Porque às vezes dormir não passa. Dormir só engana no momento e depois vai voltar. Então, tenta identificar o porquê. E é aquilo, lembra que o mectiolate, o esterilizante, ele dói na hora que passa, mas depois passa. E é isso, entendeu? Agora você vai fazer questão de perdoar essa blogueira de centavos que falou, falou, falou e não conseguiu terminar de se arrumar. Estou me arrumando, estou terminando, mas eu terminei de falar. O papo era esse. Podemos continuar nos comentários. E aí eu vou tentar ser mais constante com o próximo vídeo, tá bom? Não demorar uma eternidade de trazer o próximo aqui. Se vocês gostaram desse assunto, desse papo mais vulnerável barra sensível, talvez assim, me digam, porque eu tô sentindo como que vai ser o termômetro e o clima desse canal aqui. Então, quanto de opiniões vocês puderem me dar nesse primeiro momento, quanto mais, melhor, tá? E aí agora eu vou terminar. Um beijo e tchau!